Caião, o cara fala assim, ó, Caio, tudo bem? Eu tenho 20 anos de idade e uma dúvida, talvez você possa me ajudar. Eu busco aprender sempre mais acerca do Evangelho, mas Jesus me parece limitado à Bíblia e tão distante da realidade. Eu não vejo a graça de Deus agindo no dia a dia. Como eu posso seguir os passos de Jesus e me aproximar dele? Pergunta 1. Ele vai começar agora. Hein? Eu não Não, a acho que... primeira coisa que ele falou foi: eu acho Jesus muito limitado à Bíblia. Isso. E tão Esse é distante da realidade. Jesus preso no livro, né? É. E tem muita gente que começa a me ouvir, aí descobre o oposto, como ontem eu ouvi a coisa mais linda, você leu ali daquela menina. E esse cara fala de Jesus como se ele tivesse... Como é que é a frase? Como se ele fosse próximo da gente. É, uma Como se coisa ele assim. fosse... Você veja como é Foi que no uma Instagram. pessoa entra, fica ouvindo e diz: esse cara fala de Jesus como se ele fosse próximo da gente. Significa dizer que o modo como ela estava ouvindo Jesus a partir de mim, Jesus estava solto na vida, para lá e para cá, livre. Ele não. Jesus dele está preso no livro e não tem nada a ver com a vida. Pode ir. Pois é, aí ele, falando sobre isso, ele faz a pergunta, né? Como eu posso seguir os passos de Jesus e me aproximar dele, uma vez que ele entende que Jesus é uma pessoa distante, né? Está limitado a ver. Aí ele continua. Não acho que ficar rezando em casa é o que deveria fazer, né? O que eu deveria fazer. Eu não vou a igrejas evangélicas, pois para mim os pastores são todos ladrões. Ele já generaliza geral. Também não quero ir à igreja católica. Aí pergunta: então, Caio, quais são as ações que alguém que segue? Quais são as ações de alguém que segue a Cristo? Onde eu devo ir? Ir a cultos, missas, fazer doações? Qual é o caminho de quem segue a Cristo? Parece que tudo o que resta é leitura e orações. Eu estou confuso sobre o que eu deveria fazer para que a palavra de Cristo seja presente na minha vida. Você encontrou o seu caminho, Caio, e se tornou pastor e fez Cristo presente na minha vida, na sua vida. E eu? O que eu devo fazer? 20 Tadinho do nosso anos. querido. Legal, 20 né? aninhos. Bonitinho. 20 anos. 20 aninhos, quer dizer, tudo pode mudar ainda. É. Tudo pode ser dramaticamente transformado. Tudo, com 20 anos de idade, eu estava em estado de bólido. Eu era um bólido de alegria e poder no Espírito Santo, pregando o dia inteiro, expulsando demônios, curando enfermos, visitando as casas, os hospitais, os presídios, até hospícios, para todo lado, aquela certeza absoluta de que o poder de Deus me habitava. Uma total ausência de medo, uma coragem, e só cresceu de lá para cá, né? Mais 20 anos, Jesus era vivo para mim e não estava preso à Bíblia, não era o Cristo confinado nos evangelhos. Eu tenho livros da minha biografia da metade da minha vida, um livro chamado Confissões de um Pastor, que nunca está à minha mão, nunca, jamais. É uma coisa impressionante, como na casa do ferreiro Espeta de Pão. Tem livro aqui de todo mundo, mas os meus eles estão aqui. Mas eu nunca acho, assim, por exemplo, na hora que eu quero. Confissões de um Pastor é um livro grosso. E por que eu escrevi aquele livro? Para o mundo em geral, para todo mundo? Sinceramente, não. Quando eu decidi começar a escrever aquele livro, eu já sabia que eu ia deixar a igreja institucional. Eu já sabia que eu ia ter que me divorciar.
eu já sabia várias coisas que teriam que acontecer comigo. Por isso eu escrevi aquele livro, porque eu também tinha uma saúde muito ruim. Por causa dos 25 anos anteriores do meu ministério, aquela loucura de viagem todo dia, de comer qualquer coisa, 3 horas de sono por dia, eu fui ficando doente do meu estilo de vida. O que eu fazia era bom, mas como eu fazia era ruim para o meu corpo. E o corpo não quer saber se você está fazendo uma coisa boa. Ele quer saber se, enquanto você faz uma coisa boa, você também se trata bem. Do contrário, você vai viver as consequências. E eu sofria de fibrilação atrial, meu coração estava todo arrebentado, com 42, 43 anos de vida, o meu coração estava idoso. Era um coração de um velho. E eu vivia nas UTIs, internado. Eu esperava morrer a qualquer momento. Então eu falei, bom, eu vou sair da estrutura religiosa, eu não quero mais, eu não quero morrer fazendo parte disso. Eu quero pelo menos ter o testemunho histórico de que antes de eu morrer eu saí disso. E a segunda razão, eu queria que os meus filhos e os meus netos, a minha família, soubessem de fato quem eu tinha sido até o tempo da minha morte. Eu achei que eu ia morrer, sinceramente, logo depois. Eu não criei nem que eu conseguiria fazer 50 anos. A minha mulher sabe disso. Não cria. E eu escrevi o livro com essa vontade primeira. E também de dizer para todo mundo alguns aspectos daquela construção de vida que era considerada por muitos um negócio fenomenologicamente digno de ser estudado, minha existência até então. Eu escrevi aquele livro para ajudar, para pavimentar esse processo, se ele fosse existir, mas pensando nos meus filhos e na minha morte, que eu achei que seria raro. Por que eu estou dizendo isso para um rapaz que está falando de Jesus? Porque eu escrevi um livro querendo que nas páginas daquele livro alguma vida fosse transmitida. Vida. No caso, a minha vida fosse transmitida. Os evangelhos que falam de Jesus, que são 4 na Bíblia, são 4, os demais outros evangelhos chamados apócrifos ficaram de fora, porque não eram dignos de estar aqui. É muita baboseira, muita história tola, mesmo no Evangelho de São Tomé, que é considerado um dos melhores. Eu já li várias vezes, é uma coisa muito esquálida e é boa para agnósticos, mas para quem está querendo realidade, não faz sentido com a realidade do que foi vivido e ensinado por Jesus. O Evangelho de Maria Madalena, a mesma coisa. Todos os outros evangelhos pseudoepígrafes não valiam a pena aqui. Aqui está bom, Mateus, Marcos, Lucas e João são coerentes e contam a história de Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha morrido e esses caras que foram testemunhas oculares ou conviveram com testemunhas oculares ou entrevistaram testemunhas oculares, disseram: a primeira geração está morrendo e Jesus precisa ser conhecido por outras gerações. E a palavra oral vai acabar sendo deturpada com o passar dos anos. Enquanto você tem só 10 anos de palavra oral transmitida por testemunhas oculares, está tudo bem. 15 anos, 20 anos, até 30 anos. De 35, 40 anos em diante, mesmo a palavra oral e a memória das testemunhas começa a ser fragilizada. As testemunhas vão ficando idosas, a mente, a memória vai se misturando com as ocorrências pessoais. Tem um monte de coisas na memória de um idoso que começam a falhar. Então, esses textos foram escritos
para que essa essência de vida, de prática, de ensino de Jesus fossem preservados. Para isso. Assim eu escrevi meu livro, para preservar a minha vida para os meus filhos e meus netos. E para quem quer que no futuro quisesse saber sobre essa figura que tinha passado pelo planeta e que tinha morrido jovem. Era assim que eu esperava que acontecesse comigo. Com Jesus, ele morreu jovem, morreu mais jovem do que eu era quando eu escrevi o Confissões de um Pastor. Eu tinha 40 anos, 41. Publiquei, devia ter 42. E fiz tudo o que eu disse que faria com 43. E achei que com 50 eu ia acabar mesmo. Tanto é que eu tive um diagnóstico errado de câncer no intestino. Quando eu e a Adriana estávamos juntos há 2 meses, e aí nós dissemos, vamos aproveitar a nossa vidinha junto, porque isso tudo vai acabar rápido. Eu também, por isso que eu tenho tantas alianças no dedo. 1, 2, 3, 4. Essa quarta aqui é do meu pai. Essa aqui é do meu casamento. Mas essas 2 é porque a Adriana e eu resolvemos comemorar a cada 3 anos de casamento, comemorarmos 10. Porque a gente tinha vontade de fazer 25 anos de casados e achávamos que isso era impossível, porque eu ia morrer antes. Agora a gente está quase chegando lá, nos 25 anos daqui a pouco. Mas, voltando a você, meu amigo, tudo que foi escrito para que se creia. Foi escrito para que se saiba. Foi escrito para a gente chegar perto, para eu, que não ouvi Paulo, não ouvi Pedro, não ouvi Barnabé, não ouvi nenhum dos discípulos, não conversei com Madalena, nem com João, nem com Tiago, nem com Lucas, não fui amigo de Marcos, para que eu tenha toda essa intimidade que você reconhece que eu tenho com Jesus, embora eu nunca tenha visto Jesus com os olhos da minha carne. Mas essas coisas foram escritas para que eu visse Jesus com os olhos do meu espírito. E com os olhos do meu espírito eu o enxergo, eu enxerguei, eu o conheço. Eu conheço o cheiro dele, eu tenho intimidade com ele. Ele vive em mim, eu vivo nele. Eu sei que eu sou uma expressão dele. Eu busco, na minha vida, manifestar essa expressão de Jesus o máximo que eu posso, no meio de todas as minhas imperfeições e falibilidades. Eu tenho buscado, nesses 48 anos, chegar a minha vida cada vez mais próxima dele e, por conseguinte, torná-la uma reprodução extremamente visível do jeito dele ver a vida, do jeito dele interpretar a vida, do jeito dele ensinar a vida, do jeito dele acolher a vida. Eu tento buscar as prioridades dele, quem foram as pessoas que gozaram da prioridade dele. Eu tento buscar a liberdade dele, por isso eu visito a marginalidade como ele visitou, eu acolho os inacolhíveis como ele acolheu. Eu não trato com nenhuma forma de preconceito ninguém, nem na direita, nem na esquerda, nem no centro, qualquer um que em desespero me busque, vai ser acolhido, respeitado e amado, porque foi assim que eu aprendi com Jesus. Eu ensino como ele ensinou, eu prego como ele pregou, eu olho para o mundo espiritual como ele olhou, eu tento viver como ele viveu, e eu tento renunciar como ele renunciou, eu tento entender quais são os meus direitos como ele me ensinou e me ensinou a entregar os meus direitos por amor,
Cada dia eu busco mais silenciar no que não é necessário e ter a coragem de me expor até contra mim naquilo que é essencial da vida, conforme ele ensinou. E ele está vivo em mim. E o único lugar que eu não penso em Jesus é dentro desse livro aqui, ó. Eu aqui leio, mas é só um livro. Mas como Jesus ressuscitou dos mortos, não tem como eu aprisioná-lo no livro. Ele está vivo em mim, meu filho, em mim. O livro e os 4 evangelhos presos nesse livro chamado Bíblia podiam estar fora desse livro. Para uma pessoa como você, seria talvez até melhor, mais fácil de ler, e aí eu dizer, agora vai e vive. Lê, 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 lê. Aí você falou, eu não sei se eu fico em casa rezando. Para quê, filho? Vai para a rua viver, não vai agora, porque senão você pode pegar um Covid-19. Então, mantenha o distanciamento social. Mas a vida não é uma pandemia perene. Você vai poder viver, conhecer, se expressar, se manifestar. Agora, você precisa ler os evangelhos e praticar. Lê e pratique. Ele ensinou a perdoar? Perdoe. Essa é a obra a ser feita. Perdão. Ele ensinou a amar. E o amor, qual é o amor que ele ensinou a gente? É romântico? É erótico? Não. Ele ensinou a amar até o inimigo. É um amor de decisão, de escolha, de fazer o bem e de ser bom para o outro, não importando o quão mal ele seja a mim. Isso é amor. Eu escolho. Amor é uma decisão de caráter. É uma decisão de caráter, não é uma emoção, nem é um sentimento. É uma decisão de caráter. E quando a gente alinha e coloca o caráter como definidor daquilo que eu vou admitir como pensamento, aí eu começo, a partir disso, o caráter determinando o que eu vou admitir como pensamento, isso vai alinhando minhas emoções e meus sentimentos. Vai alinhando. Eu vou cada dia ficando mais alinhado e aprendendo isso. Crescendo nisso. E aí isso vai virando vida em mim. Vai virando obras de amor, de fruto. Todo dia. Agora, eu pratico isso com fé. Eu sei que eu estou diante de Deus. Eu sei que Jesus vive em mim porque eu sou dele, eu creio nele. Ele me habita conforme ele disse no Evangelho que me habitaria. Leia o Evangelho de João hoje. Você vai ver Jesus do capítulo 14 em diante dizendo, olha, eu vou viver em vocês. Vou viver em vocês. Eu vou preparar morada, mas eu vou fazer morada em vocês. E aí, meu filho, o Evangelho só faz sentido para quem se entrega a Jesus. Com essa atitude de absorção, de acolhimento. Quando eu me ofereço e ele vira meu ninho e o ninho dele sou eu. E eu começo a praticá-lo todo dia com fé e amor. Aí isso começa a crescer em mim. E as tuas perguntas todas vão sendo respondidas sem nada. Por enquanto, leia os evangelhos. E você tem gente para praticar o evangelho. Você está morando só? Ou você está morando com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos? Por mais antagônicos que eles sejam, eles são seu público. Não é para você ficar falando de Jesus, é para você viver Jesus. Para você perdoar, para você silenciar quando houver necessidade, para você ser uma pessoa da verdade com sabedoria, praticada em amor. É só a prática do Evangelho que faz a gente ficar íntimo de Jesus. Você vai praticando e Jesus vai ficando íntimo de você e você ficando íntimo dele, porque foi isso que ele disse. Permaneçam em mim e eu permanecerei em você. Em vocês. Permanecer nele é praticá-lo.
Eu o pratico e ele me pratica, e ele vive em mim. Fora isso, meu querido, é tudo religião, é tudo formulação, é tudo perda de tempo, é tudo desnecessidade. Você entendeu? Anda aqui comigo, vai prestando atenção, você é só um menino ainda, tem uma vida inteira para viver e você pode viver o mais fascinante projeto de vida, que é seguir a Jesus. Queria muito que você também lesse os meus livros Caminho do Discípulo. 1, 2, 3 e 4 estão aí no portal Caio Fábio, ali onde está escrito livros. Você entra ali e você procura o Caminho do Discípulo, aí em livros. O Caminho do Discípulo. São 6 livros, mas eu quero que você leia pelo menos os 4 iniciais. São 6 autores. E gostaria muito que você os lesse. Caminho do Discípulo 1, 2, 3, 4. Isso. Se você quiser ler os 5 e 6, eles são maravilhosos. São sobre as respostas de Jesus às perguntas cretinas que fizeram a ele. O nome é Perguntas Cretinas, Respostas Divinas. Mas o Caminho do Discípulo era o que você precisava agora para você entender. E ler também os 100 barganhas com Deus e ler também Um Só Caminho. Está tudo aí. Um 100 barganhas você já acha no e-book e você pega ele para você hoje, no e-book, e Um Só Caminho você pode pedir na loja do site que eles vão mandar para você. Tá bom?